Olha, quero agradecer o honroso convite do Hospital Santa Joana para participar desse 6º Congresso Internacional de Medicina Obstétrica, que já é uma tradição aqui no Hospital Santa Joana e um importante evento científico. Nós procuramos, nesta conversa, falar um pouco sobre as pandemias que, ao longo da história, atormentam a humanidade, desde milênios atrás até hoje, a pandemia do SARS-CoV-2, da doença Covid-19. Então, dar um retrospecto sobre as pandemias no mundo. Uma das mais graves foi a chamada peste negra, porque o paciente ficava com a ponta dos dedos enegrecida, então chamada peste negra. A peste negra, ela causada por uma bactéria, Yersinia pestis, e devastou a humanidade. Imagine naquela época, no século XIV, nós termos aí perto de mais de 100 milhões de pessoas que morreram pela peste negra. A maioria das pandemias, nós temos um reservatório e um hospedeiro intermediário. Então, no caso da peste negra, o reservatório, roedores, ratos. O hospedeiro intermediário, a pulga. No caso da Covid-19, os estudos mostram que provavelmente o reservatório, o morcego, o hospedeiro intermediário, o pangolim. Então, no caso da peste negra, nós tivemos aí o reservatório, os roedores e a transmissão através de pulgas. E a bactéria Yersinia pestis, uma devastação no século XIV. Tivemos a cólera, em razão da falta de saneamento básico, especialmente água contaminada. Nós tivemos surtos de cólera, especialmente no século XIX, através da bactéria Vibrio cholerae. Aliás, 3 questões mudaram a história da humanidade na medicina: água tratada, vacina e antibiótico. Então, a população que vivia 40 anos praticamente quase dobrou. Hoje, no Brasil, as mulheres vivem, em média, mais de 80 anos de idade, os homens um pouco menos. Então, água de qualidade, água tratada, vacina e antibiótico, nós tivemos aí um grande salto na expectativa de vida da população. Muitas das doenças, como a cólera, era em razão da falta de saneamento básico. A tuberculose, há registros de faraós egípcios que contraíram tuberculose. A tuberculose pode ter matado ao longo do tempo perto de quase 1 bilhão de pessoas. Transmitida pelo Mycobacterium, né, o bacilo de Koch, Mycobacterium tuberculosis Koch, e tivemos em 2016 1,3 milhão de mortes. A epidemia de AIDS, ela trouxe de volta a tuberculose. Então, a tuberculose, que vinha tendo uma queda muito grande, em razão da epidemia de AIDS, nós tivemos um aumento da incidência de casos de tuberculose. Antigamente não existia tratamento. Eu sou do Vale do Paraíba e Campos do Jordão chegou a ter 14 sanatórios para tratar os tuberculosos, porque não tendo antibiótico, as pessoas tinham que ir para um lugar alto e frio para o bacilo de Koch se desenvolver menos e ela ter uma sobrevida maior. A estrada de ferro Pindamonhangaba, Campos do Jordão, foi construída por Vitor Godinho e Emílio Ribas, o grande médico, para levar os tuberculosos para Campos do Jordão, para os sanatórios de Campos do Jordão. Hoje o tratamento é feito em casa, raramente é internado. A varíola, hoje nós temos vacina,
nós tivemos aí perto de 300 milhões de pessoas através de um vírus, a varíola, o ortofoxvirus variolae, e foi também entre 1896 até 1980 motivo de grande preocupação na saúde pública. A gripe espanhola de 1918, através do influenza, aliás, o nome gripe espanhola, mas na realidade ela não é originária da Espanha, ela é da América do Norte, é que 1918 é a Primeira Guerra Mundial. A Espanha não estava na guerra, então ela pôs a boca no trombone, ela levou o alarde para o mundo. Olha, tem aqui uma gripe muito grave, com letalidade alta, então ficou conhecida como gripe espanhola, mas na realidade ela se originou na América do Norte e foi para a Espanha com as tropas americanas na Primeira Guerra Mundial. Aproximadamente 50 milhões de pessoas. Imaginem, há mais de 100 anos atrás, morrerem mais de 50 milhões de pessoas. Contam que aqui em São Paulo, no Brás, os corpos ficavam na calçada, porque não dava tempo de ser retirado. E interessante a história. Nesta época, em 1918, o governo da época, o governo Venceslau Braz, ele dizia, olha, é uma gripezinha, depois esconde os números, depois teoria conspiratória. Os alemães, Primeira Guerra Mundial, mandaram o vírus dentro de garrafa pelo mar para atingir o Brasil. Então, teoria conspiratória. Aí morreu até o presidente da República eleito. O presidente Rodrigues Alves, em 1918, ele foi eleito, mas não tomou posse no outro mandato, porque morreu de gripe espanhola. Então, um vírus da influenza, aproximadamente 50 milhões de mortos. Ebola. Nós tivemos vários surtos de ebola, o último deles em 2014, muito concentrada na África. Então, ebola vírus e a última epidemia na África em 2014. AIDS na década de 80. E veja que até hoje não tem vacina. Quer dizer, a ciência não conseguiu, quase 40 anos depois, ter uma vacina eficaz. Agora que está se estando nos últimos trabalhos para a vacina, mas em 40 anos ainda não temos uma vacina. O que se conseguiu foram os antirretrovirais, muito eficientes, e eles seguraram a doença. Os primeiros casos foram detectados nos Estados Unidos em 1981, através do vírus, o HIV. E se verificou que ele era transmitido pelo esperma, pelos fluidos vaginais, pelo sangue e pelo leite materno. E aí se fez a prevenção. Uso de preservativo, os bancos de sangue com muito trabalho, muitos pacientes contraíram AIDS porque eram hemofílicos e foram receber transfusão de sangue e aí contraíram o vírus da AIDS. Então, uma epidemia importante, mais de 30 milhões de pessoas no mundo morreram pela AIDS. Aqui a SARS, em 2002, 2004, um coronavírus, mas ela foi muito limitada à Ásia. Então, 2002, SARS, coronavírus, SARS-CoV-1, limitada mais à Ásia. Gripe suína, H1N1, 2008, 2009. Essa vacina do idoso, essa vacina que o SUS faz de graça, tríplice, é H1N1, H3N2, influenza B. Geralmente as clínicas particulares acrescentam um outro vírus,
uma outra vacina antivirótica, ela é tetra. A do SUS é tríplice H1N1, H3N2 e influenza B. Aqui a MERS, o MERS-CoV, outro coronavírus, 2012, altíssima letalidade, 30% de letalidade, esse coronavírus, MERS-CoV, mas ele foi limitado ao Oriente Médio, Arábia Saudita e Jordânia. Finalmente, SARS-CoV-2, que é o vírus da doença Coronavirus Disease 19, descoberta em 2019. Ela teve uma infectabilidade muito grande, atingiu os 5 continentes. O 7º coronavírus. Nós já temos quase mais de 30 coronavírus detectados em animais. No ser humano é o 7º coronavírus, SARS-CoV-2, doença Covid-19. Esse número é de 15 dias atrás, então quero destacar que não é o número do dia de hoje, mas nós tínhamos há 3 semanas atrás, nós tínhamos no mundo 229 milhões de pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2, 4,7 milhões de mortos no mundo. No Brasil, mais de 21 milhões de contaminados, 590 mil mortes pelo vírus SARS-CoV-2. A grande diferença da gripe espanhola de 1918 para hoje é a vacina. Então, a vacina faz toda a diferença. Então, nós temos aqui 6 bilhões de doses já aplicadas no mundo, 6 bilhões de doses, o mundo tem 7,2 bilhões de pessoas, é que é muito desigual. Você tem regiões mais ricas, já com um índice de vacinação muito alto, e outras regiões menos desenvolvidas com índice de vacinação muito baixo. No Brasil, 222 milhões de doses, não são pessoas, é 6 bilhões de doses, 222 milhões de doses. A ciência está de parabéns, porque geralmente uma vacina leva em média 7, 8 anos para comprovar a sua eficácia e a sua segurança com todos os testes. E a ciência conseguiu, em praticamente pouco mais de um ano e meio, ter vários tipos de vacinas diferentes para combater, proteger a população, imunizar e evitar a doença. E quero aqui destacar a importância de 2 instituições públicas. O Instituto Manguinhos, a Fiocruz, no Rio de Janeiro, e o Instituto Butantan, em São Paulo. A Fundação Manguinhos, a Fiocruz, no Rio de Janeiro, é de 1900. É uma instituição secular. E o Instituto Butantan é de 1901. Nasceram juntos, 1900 e 1901. O que levou à fundação do Instituto Soroterápico Federal, no Rio de Janeiro, e do Instituto Estadual, a Fazenda Butantan, comprada pelo Emílio Ribas, no governo do estado de São Paulo, em 1901. Foi a peste bubônica. A peste bubônica, ela deu um surto em Santos, em razão dos navios do porto. Houve uma epidemia, ninguém conseguia saber o que era aquilo, dava uns bulbos no pescoço, na axila, né? Peste bubônica. E aí os sanitaristas foram para Santos, para lá foram Adolfo Lutz, o próprio Emílio Ribas, Oswaldo Cruz, e verificaram que era peste bubônica. E Paris, o Instituto Pasteur, fazia naquela época um soro contra a peste bubônica. Então, o Butantan e o Instituto Soroterápico Federal no Rio de Janeiro nasceram em 1900 e 1901 para combater a peste bubônica, para produzir o soro anti-peste bubônica.
e se transformaram em grandes institutos soroterápicos. O Butantan faz a vacina da gripe para o Brasil inteirinho. É produzido aqui no Butantan, em São Paulo, perto de 80 milhões de doses de vacina para todo o país. Se notabilizou também pelo soro antiofídico, né, para as picadas de cobra. Nós estamos falando do começo do século XX, quando se dizia o Brasil é o café. O café era grande economia de São Paulo. Os imigrantes vinham para carpir café e eram picados de cobra. Então, aí que o Butantan se notabilizou também pela produção dos soros antiofídicos. Aqui o pós-Covid, uma palavra que é importante, né, passando a pandemia, graças a Deus, se Deus quiser, com todos os protocolos, reduzindo a pandemia, algumas questões relevantes. Uma, a necessidade de fortalecimento do Sistema Único de Saúde, do SUS, presente nos 5.570 municípios brasileiros. Então, o SUS fez a diferença, a necessidade de melhorar gestão e financiamento, porque a população mais idosa, o Brasil, que era um país jovem, hoje é um país maduro, caminha para ser um país idoso, que é ótimo, ótimo, mas isso tem custos para a saúde. Promoção da saúde e prevenção. Então, por que uma pessoa com 90 anos tem alta e um com 40 falece? Várias razões, mas uma delas é comorbidade. Então, a necessidade de se promover saúde, fazer prevenção, cuidar da saúde, evitar doença, bons hábitos, extremamente necessários. Então, um foco muito especial na promoção de saúde e prevenção. Importância dos laços entre a saúde pública e a saúde suplementar. Cada vez mais é necessário uma sinergia. Eu fui relator da Lei 8.080, que é a Lei Orgânica da Saúde, que regulamentou o princípio da Constituição brasileira de seguridade social, saúde, previdência e assistência social. E a Lei 8.080 diz: saúde é direito do cidadão, gratuidade, equidade, universalidade, integralidade. E saúde é livre à iniciativa privada, Então, nós temos uma saúde pública, o SUS, e temos uma saúde privada, saúde suplementar regulamentada. Cada vez mais precisamos ter uma conversa entre esses sistemas, uma sinergia entre esses sistemas, positivo para ambas as importantes esferas de atuação da saúde. Tecnologia. Veja que há quantos anos se discute telemedicina. Em 90 dias ela foi regulamentada. A tecnologia veio para ficar e é evidente que a pandemia ela acelera tendências que já existem e elas são impulsionadas, são aceleradas, ganham velocidade. Uma delas, a tecnologia na medicina. Valorização de pesquisa e inovação. Quem produziu vacina mesmo? Estados Unidos, Europa, Inglaterra, Alemanha, Rússia, Índia e China. O Brasil tem condição de ter a sua própria vacina. Nós temos que investir em pesquisa. Isso custa dinheiro, mas governar é escolher. Então, priorizar a pesquisa, porque nós vamos ter outras pandemias. Vamos analisar as últimas 2 décadas. 2002, SARS. 2008, H1N1. 2012, MERS. 2015, Ebola. 2019, Covid. Em 20 anos, 5 epidemias, sendo a maior e a pandemia, a Covid-19. Então, nós temos que nos preparar do ponto de vista de ciência, o país está preparado para ter condições de dar a resposta mais rápida. E por que dessas epidemias mais frequentes? Grandes metrópoles, Xangai, Mumbai, Cidade do México, Grande Tóquio, 32 milhões de pessoas, Grande São Paulo,
23 milhões de pessoas, grandes conglomerados humanos. Mudanças climáticas, seca demais, chuva demais, globalização. Pessoa um dia está em Xangai, no outro dia em Londres, outro dia em São Paulo, mundo globalizado, muito rápido. Pobreza, falta de saneamento básico. Então, um conjunto de fatores que levam a ocorrer pandemias num espaço de tempo menor. E aí necessidade de investimento em ciência. E, finalmente, na globalização, que vai continuar, um princípio de precaução. A minha formação é anestesista, como o doutor Antônio Amaro. Fomos colegas até. Naquele tempo, década de 70, o Takaoka já fazia o Takaoquinha. Então, nós fabricávamos respiradores. Não tem sentido questões tão estratégicas você depender do estrangeiro, ter que importar tudo, Na globalização, nós vamos ter um princípio novo, o princípio da precaução. Algumas coisas, mesmo que sejam mais caras, tem que fabricar no Brasil. O país precisa ter independência, não pode depender de questões tão relevantes de importação. Você tem que ter uma indústria nacional desenvolvida para poder atender à necessidade. O princípio da precaução na economia globalizada. Mas quero aqui agradecer o convite, honroso convite, dizer que é uma satisfação voltar ao Hospital Santa Joana, esta referência em excelência em obstetrícia, na medicina, aqui em São Paulo. Muito obrigado, bom congresso.